Olá, você que acompanha o Itamar Gonçalves, se inscreva no canal aí, Itamar Gonçalves SP, no YouTube, Instagram, Facebook, em toda a plataforma. A gente sempre tem informações, o dia a dia de Jundiaí, de toda a região. A ideia é levar a você a oportunidade de fazer análise, tá? A gente não defende aqui, a gente não quer que você decida nada pelo que nós estamos mostrando, mas você tem aqui a total liberdade, você tem a total janela de entender o que acontece. Aí a decisão é sua. E é claro que a gente quer sempre o melhor para a nossa vida. Baseado nisso, nos bastidores da política, a gente sempre traz uma autoridade, sempre alguém que faz parte desse organismo vivo, que é a grande região metropolitana de Jundiaí. Tem muita coisa acontecendo e muita coisa boa. E hoje o nosso convidado já esteve aqui, chamei de volta, porque é um cara competente, um cara eficiente, não trabalha, ele não é mais o gestor de governo e administração lá de Várzea Paulista, porque ele é pré-candidato a vice-prefeito, que é o João Paulo de Souza, um camarada jovem, eficiente, produtivo e já mostrando os resultados para a Várzea Paulista junto com o professor Rodolfo. João, obrigado mais uma vez de estar aqui com a gente e levar informações importantes para a Várzea Paulista e para a região, informações que servem para a Várzea Paulista e para a região toda também. Obrigado, João. Tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela oportunidade, Itamar, estar aqui junto com você nos bastidores da política e com toda a sua grande audiência aqui para falar um pouquinho da nossa cidade de Várzea Paulista. Bem à vontade, vamos bater esse papo. Tem muita coisa boa acontecendo, não tem, João? Eu estou dizendo isso às pessoas. Sempre fui um entusiasta das coisas boas. As pessoas estão muito estressadas, muito imediatistas, mas de repente você pega uma notícia boa, tem que aproveitar, não tem, João? Aí eu falei, vou chamar o João de novo. Sabe por quê, gente? Várzea Paulista já é hoje outra cidade, é uma outra realidade. Isso se deve à eficiência, a foco. Só para que você entenda Várzea Paulista. João, você tem uma experiência muito importante no setor privado, né, engenharia, também pós-graduado em gestão pública. Quanto tempo você ficou no setor privado para depois migrar para a gestão pública? Como é que foi essa transição? Eu iniciei minha carreira profissional lá na KSB Bombas Hidráulicas, lá em Várzea Paulista mesmo, como aprendiz do Senai. Então, era aprendiz do Senai, trabalhava de manhã na KSB, ia para o Senai à tarde, estudava à noite. Então, saía cedinho e voltava à noite para casa, né? Mas já caminhando nessa vida profissional. Depois eu trabalhei em São Paulo, depois trabalhei também em Cajamar, numa empresa também, fabricante de bombas hidráulicas, assim como a KSB, responsável lá por toda a fabricação de equipamentos para a Petrobras. Tive essa oportunidade de viajar por alguns estados brasileiros, para atender aí a Petrobras e outros grandes clientes como Vale. Então eu tive 14 anos de atuação nessa vida. Comecei lá no chão de fábrica, tive a oportunidade de ser coordenador, gerente de fábrica e depois aí a convite do Miguel Haddad, do Luiz Fernando Machado, chegaram para mim e falaram, João, você tem um perfil bom, você gosta de política, está aqui sempre acompanhando os bastidores, vamos lá, vamos participar efetivamente. Aceitei o convite. Fui candidato a vereador em 2016. Você foi em 2020, você foi impugnado, 2020. Né? Em 2016 eu tive quase 600 votos, foi a minha primeira candidatura a vereador. E aí eu participei do governo, fui lá diretor de projetos, fui gestor executivo de planejamento, depois gestor municipal de planejamento e me afastei para ser candidato a vereador. E aí houve lá um entendimento, uma impugnação sorrateira que conduziu que a justiça entendesse que a nossa estrutura administrativa ela é igual, por exemplo, à estrutura do governo de estado, certo? Você tem lá o secretário de estado, você tem o secretário adjunto de educação, por exemplo, e ele responde efetivamente pelaquela pasta na ausência do secretário de Estado. Não é o caso de Várzea Paulista. Nossa estrutura ela é descentralizada. Nós temos os agentes políticos, que são só os gestores municipais, os secretários, e abaixo ali são todos os servidores comissionados. Então houve uma confusão nessa questão do gestor municipal com o gestor executivo, a justiça acabou impugnando, apanhei pra caramba. Isso em 2020? 2020. Antes da gente falar dessa experiência de impugnação, a gestão pública você fez lá atrás, ainda no setor privado, ou depois você foi... Não, já tinha... Então você já tinha uma tendência? Estando na administração pública. Olha que bacana. E quem convidou você? Para entrar na política foi o Miguel Haddad e o Luiz Fernando Machado. Veja, gente, que essas pessoas que administram procuram pessoas profissionais capacitados. Esse é um hiato muito importante. O que o bom político pensa? Ele precisa de um bom profissional. Gostei disso, eu não sabia disso. Mas quando você teve essa impugnação,
Aí criou-se uma resiliência. Como é que foi essa experiência para você? Porque é uma decepção e tal. Como é que você tratou disso? Você veja, até é importante dizer, né, Itamar? Todo o time, todos nós lá tivemos lá uma votação bastante expressiva mesmo estando impugnado. Porque você vai impugnado, você apanha de todo lado. Até do próprio time você apanha. Aparece mais. É uma guerra por cada voto. A campanha para vereador é uma campanha muito difícil. Ela é uma campanha voto a voto. Mesmo assim, eu fiquei a 45 votos de ser eleito. Caramba. Né? E aí, num belo dia... Aí você falou, agora que eu tô dentro. É isso, né? E aí o nosso prefeito, professor Rodolfo, convidou eu para ser o chefe da Casa Civil. Falou, João, queria muito que você coordenasse já a transição do governo do Juvenal para o nosso governo e que você atuasse à frente da Casa Civil, que depois mudou mais uma vez a estrutura e passou a chamar gestor de governo e administração. Por isso que eu sempre confundo aí. Sim, mas por que essa posição dessa unidade? Ela fica abaixo do prefeito imediatamente e acima das outras unidades gestoras para poder justamente fazer essa interlocução do gabinete do prefeito para todas as unidades gestoras. Então ela é um filtro, todas as demandas passam por essa unidade, toda a administração passa por ali e aí a gente vai seguindo as metas do prefeito, gerir professor Rodolfo. Todos os projetos, fazer gestão de crise, acompanhar tudo. Muito bem. Agora, o detalhe importante aí. Lá na KSB, só para voltar na KSB, o Domingos era diretor de RH, acho que nessa época que eu conheço muito a Várzea Paulista, eu conheço, minha família está lá, eu conheço muito. Aliás, João, só para sair um pouquinho, a gente já volta já. Recentemente, um passado recente, houve um incêndio lá na ITT, né? Já resolveram isso? Foi um negócio que chocou todo mundo, né? Já resolveram? Na planta da fábrica teve um incêndio. Nós tivemos um incidente grave, né? Grave, né? Na planta, né? Tivemos até vítimas, né? Feridos, mas nenhum óbito, então as coisas estão se normalizando ainda, né? Não é simples reconstruir uma fábrica, né? Mas a prefeitura cumpriu o papel dela, graças a Deus o prefeito professor Rodolfo tem apoio aí, exato, trouxe o corpo de bombeiros, estruturou a nossa defesa civil e a cidade de Várzea Paulista prestou pronto atendimento naquela necessidade. Isso conta muito para a implanta de uma empresa que está na cidade, que ela tem isso, minimiza o preço do seguro, é um atrativo para a empresa, e esse apoio também, aliás, o Domingos é da ITT, não é da KSB não. Mas vamos lá, vamos seguir em frente aqui com relação a esse convite. Você foi candidato, depois impugnado e tal, aí você foi convidado pelo professor Rodolfo. Muito bem, a partir daí, dessa unidade gestora, que você está abaixo do prefeito e acima dos gestores aí, dos secretários, para resolver, para fazer essa interlocução, que é um apoio importante, porque aí o prefeito tem um outro olhar, né, junto ao dele, para gerenciar tudo, e tem espaço também para tratar da política. Alguém de confiança, alguém competente para tratar de política. Imagino que seja isso, né? A partir daí, as parcerias no setor privado, tem uma diferença do setor público e o privado, mas o setor público, essas parcerias, a questão política, como é que você tratou tudo isso? Você alinhavou, porque você foi muito rápido nisso, eu quero dizer, eficiente e inteligente. Primeiro, também uma outra situação muito importante e é necessário também fazer esse reconhecimento. Nós temos uma Câmara de Vereadores muito atuante e muito parceira do município para aquilo que é muito bom. Claro que e o governo não era no passado, né? Nós já tivemos muitos problemas. A política pela politicagem, né? Tá. É o que a gente teve no passado. Vocês mudaram essa realidade. Agora, esses vereadores estão preocupados em fazer política. Claro que cobram o prefeito e claro que estão ao lado da cidade para defender aquilo que é positivo. Então, fiz essa interlocução com a Câmara Municipal. Mas nessa unidade, eu também tenho lá, por obrigação, dentro dos requisitos, dentro do descritivo de atuação dessa unidade, a gente também faz a gestão junto com o governo do estado, junto com o governo federal, e nós conseguimos captar aí mais de 70 milhões de reais em recursos. Esse dinheiro faz com que a gente consiga avançar mais rápido nas necessidades do município. Só com o dinheiro do município ali fica mais difícil de você conseguir avançar. Agora, comprometido. Com as parcerias a gente consegue avançar mais rápido. Então esse é um outro ponto que a cidade de Várzea Paulista talvez não conhecesse. E aí teve uma outra experiência, tem números que a gente vai falar já, Conselho Federal de Administração, né? A gente vai falar disso, mas antes disso, aí surgiu a questão da saúde. Você acabou se tornando o gestor, como é que chama? Temporário da saúde? Interino. Interino da saúde, essa é a terminologia. Isso. Você continuou no seu cargo lá interino. E estando na saúde, alguns números em 40% aí foram muito positivos em atendimento, em exames. Enfim, você conseguiu... Agora eu quero que você explique essa receita, João, para a Várzea Paulista, para a região. Você conseguiu trazer uma eficiência muito grande, uma necessidade que surgiu em função de uma demanda, o prefeito entendeu isso, eliminou o problema, colocou o João para resolver, e você conseguiu otimizar a saúde, cara. Como é que é isso? Quando o prefeito tomou essa decisão de substituir o comando da saúde, ele precisava de um diagnóstico muito efetivo daquilo que estava acontecendo.
E aí ele me pediu lá para que apresentasse dentro de 90 dias esse diagnóstico para a gente saber o que estava acontecendo na saúde. O que nós tínhamos? Nós tínhamos ainda uma desestruturação na nossa rede de atenção básica e tínhamos uma demanda muito grande com aquilo que é o objetivo do governo do prefeito professor Rodolfo, que é o acolhimento, que é a humanização. Nós atuamos nisso, acabei ficando 14 meses, Exato. né? Mas, Itamar, o que é muito importante dizer? Ninguém faz nada sozinho. Então, o time da saúde entendeu qual que era a nossa necessidade, qual que era a meta. O time da unidade de governo e administração também entendeu que eu ia precisar me desdobrar e que eles precisariam se entregar um pouco mais para a prefeitura, porque eu chegava lá na saúde 7 horas da manhã, saía meio-dia, ia para a unidade de governo e administração, saía 7, 8 horas da noite, para dar conta de toda a demanda. Mas quando a gente tem time, e quando a gente tem bons profissionais, a coisa acontece. Então o time da saúde foi espetacular. Quando a gente fala aí do Conselho Federal de Administração, nós tínhamos lá em 2022 uma nota de 5,5 de avaliação da saúde no município de Várzea Paulista. Só para você entender, o Conselho Federal de Administração ele criou o índice de governança municipal. Então ele avalia todos os municípios brasileiros. É só entrar lá, qualquer um consegue acessar e verificar, dividiu por grupos, Várzea Paulista está no grupo 7, e aí compara essas cidades por grupo. Várzea Paulista, por exemplo, está no grupo 7, que são as cidades acima de 100 mil habitantes e renda per capita de até 32 mil. Então, comparando essas cidades nesse formato, Várzea Paulista avançou de 5,5 para 7,5. Então, ampliou o seu atendimento na rede de atenção básica. Nós contratamos mais médicos, contratamos mais enfermeiros, organizamos os fluxos da rede de atenção básica. Nós tínhamos lá mais de 10 anos que nós não fazíamos os processos seletivos de gerente, que é uma previsão legal do município de Várzea Paulista. Então fizemos lá um novo processo seletivo dos gerentes das unidades e a coisa começou a dar resultado. Claro que saúde, Itamar, parece fácil você falar. É um problema diário. É um problema enorme. Várzea Paulista aponta, segundo os nossos estudos, que nós temos 80% da população que utiliza algum serviço público de saúde. Então você tem a ideia do tamanho da demanda que é você gerir os serviços de saúde, mas a gente conseguiu avançar junto com o time. Então, nós ampliamos aí o fornecimento de medicamentos, ampliamos os números de consultas nas unidades básicas de saúde, exames, os números de exames que são aí oferecidos também nas unidades básicas de saúde e na rede de atenção especializada, ampliamos as consultas na rede de atenção especializada e fizemos também lá uma mudança na gestão da UPA. Substituímos lá a organização social que faz a gestão da UPA e imprimimos algumas mudanças de fluxos que têm dado resultado. Sabe quando a gente percebe que a saúde está dando resultado, Itamar? Quando aumenta a demanda. Isso. Então nós tínhamos lá em 2022, só para você ter uma ideia em números, o engenheiro gosta de número, né? O prefeito professor Rodolfo também é engenheiro, só para a gente fazer uma base comparativa. Mas o número ele acaba nos dizendo muita coisa. Nós tínhamos numa série histórica de 2022, 8 mil atendimentos mês na UPA. Nesse primeiro quadrimestre nós tivemos, 6 mil atendimentos mês. Nesse primeiro quadrimestre nós tivemos 10 mil atendimentos mês. Procura maior. Claro que nós tivemos um evento muito grande de dengue em todo o país, é a maior série histórica de casos de dengue do país, obviamente que isso afetou também Várzea Paulista. A gente teve um adiantamento do quadro de síndrome gripal e isso faz com que as pessoas procurem mais a unidade básica de saúde. A gente tem somado aí Covid. Então, essa pressão sobre a rede de saúde, ela existe. Mas diga-se de passagem que a saúde já estava com a estrutura e preparada para isso também. Mas nós conseguimos transpor esses obstáculos e conseguimos atender. Obviamente, Itamar, eu sempre gosto de ponderar. Eu acho que é importante a gente reconhecer os avanços que a gente tem, mas ser muito pé no chão para saber onde a gente precisa melhorar. É óbvio que a gente sempre vai precisar melhorar, é sempre complexo a saúde. E veja, essa questão de ter dias que a gente bater quase 600 atendimentos num dia. É uma loucura. É demais. Eu quero ser crítico no seguinte aspecto, para que você em Várzea Paulista e na região metropolitana de Jundiaí entenda. Tudo isso que o João está falando é mágica? Não. Ele citou a questão do engenheiro, que era exatamente o que estava... Quando ele falava aqui, a análise que eu fiz foi a seguinte... Eu não sabia que o Rodolfo era engenheiro. Mas veja, o que eu pensei aqui? O Rodolfo é o político, é o gestor da cidade e quer melhorar o serviço. Busca um profissional. O engenheiro tem essa questão dos números. Mas tem outro aspecto importante, João. Quando você melhora e passa a ser o gestor da saúde, os números são fundamentais, o engenheiro é fabuloso por causa disso. Os estudos do João, o preparo do João na questão da engenharia, lhe deram essa visão. A gestão pública pós-graduação deu uma outra gestão, capacidade, ferramenta importante para atuar na gestão pública. Agora tem um detalhe.
Quando você chamou a equipe, isso é fantástico. Quando você chamou a equipe para conversar, então não tem mágica, gente. É foco, é preparação, né, conhecimento técnico. Aí você chama a equipe para conversar, fala o que precisa ser feito, fala que precisa de ajuda, você ao mesmo tempo os valoriza. E aí a coisa funciona. Então parceria, associativismo, corporativismo, sempre funciona, até no setor público, é isso. Porque eu acho que são esses aspectos que trouxeram esse resultado positivo. E me lembro, quando o gestor assumiu, depois que você, eu não vou lembrar o nome dele agora, doutor Rui não, o que está lá agora? Doutor Marcelo Breschi. Doutor Marcelo ainda disse, doutor Marcelo já assume a saúde de várzea com um grande compromisso. Só continuar o trabalho que já foi feito pelos dois engenheiros, o Rodolfo e o João. É mais ou menos isso, João Paulo? Com certeza, né? Primeiro a máxima bacana, de que, né? É bacana. De que ninguém faz nada sozinho, ela vale sim para o setor público. Ninguém, obviamente, faz nada sozinho. Agora, quando o time entende que essa necessidade, ela é do município de fato, não é uma decisão de um político, é uma necessidade que a população tem, as coisas caminham mais fácil. Mas eu tenho certeza que a saúde está muito preparada, o Dr. Marcelo Breschi terá toda a condição de executar. Não tenho dúvida. Nós temos uma base. Entendo que, se a gente pudesse fazer uma analogia aí, o trem foi colocado nos trilhos, agora é ganhar velocidade. Você passa a ser um ouvidor também, nesse cargo que você tem de gestor de governo, que era, né? Agora você está afastado porque é pré-candidato a vice-prefeito, mas você passa a ser um ouvidor e também, como é que chama, quando você chega, o porto seguro dos secretários, né? Inclusive, não só de saúde, obras, infraestrutura, que esses secretários procuram, vamos falar com o João, isso é natural. Criou-se isso. Isso, de fato, é algo que acontece e é muito importante. Isso. O prefeito, existem diversas maneiras de se liderar. Agora, o prefeito, o professor Rodolfo, ele dá aula de liderança. Ele coloca lá as metas de maneira muito clara, estabelece um planejamento e coloca a gente para seguir. Quem que ele coloca para cobrar esse planejamento e para auxiliar os outros gestores? É o seu gestor de governo e administração. O grande líder faz isso, ele deixa acontecer, porque se ele ficar lá, ele não é um grande líder. Ele tem que delegar. Então o prefeito delega e o prefeito é alguém muito sério para as metas e para aquilo que foi planejado. Aquilo que está pactuado com o prefeito professor Rodolfo tem que acontecer. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, os caminhos de Deus são algo assim, não dá para você entender. O Rodolfo foi servidor público há muito tempo, professor, área da educação, servidor público, conhece a realidade do servidor público, vice-prefeito muito tempo, tem experiência, aí se tornou prefeito e buscou outro profissional, que é engenheiro, gosta da gestão pública, veio para o setor público. A gente já vai falar de política já, porque antes de falar de política, tem um outro aspecto importante. Nesta conversa que o João teve com os vereadores, com o Legislativo, para chamá-los e dizer, gente, a gente precisa melhorar a cidade. Olha, por isso que não tem mágica em nada, gente. Nos bastidores, na coxia, eu costumo falar do teatro, tem muita coisa que acontece e você não vê. Essa conversa, essa conscientização, hoje o que a gente vê em Várzea, eu tenho noticiado várias vezes, muitos vereadores trazendo emendas, que sejam 100 mil, 200 mil, 150 mil, que vêm para o setor social, que vêm para a educação, que vêm para o setor de educação, de merenda ou infraestrutura. Isso já é uma atitude que se soma dos vereadores aí, parece que eles têm orgulho, né? Parece, não eles têm, né? Poxa, consegui 100 mil, compramos alguma coisa lá, utensílios para qualquer setor. Isso não existia. De fato, nós tivemos uma alteração na nossa lei municipal que permite que os vereadores eles destinem 0,03% do orçamento municipal. Então, eles têm um recurso que é muito parecido com aquela sistemática utilizada para os deputados federais e para os deputados estaduais. Nós chamamos isso lá de emenda impositiva. Impositiva, Então, o prefeito é obrigado a cumprir aquilo que está indicado pelo vereador. E aí, ele vai de acordo com aquilo que ele entende. 50% desse recurso ele deve ser destinado à saúde, assim como é lá, por exemplo, no governo federal, mas os outros 50% ele pode indicar para uma obra, para alguma necessidade que tenha na unidade básica de saúde, numa escola. Isso. E aí, de fato, faz com que os vereadores cumpram o papel deles. Eles estão lá perto da população, perto das lideranças, dos equipamentos públicos, ouvem as necessidades e atuam. E isso tem sido muito importante. E também, Itamar, é importante agradecer aos vereadores e fazer esse reconhecimento. Né? Não estou aqui para puxar saco. Nas notícias eu tenho citado as emendas de cada um que indica, eu acho fundamental. Mas nós tivemos aí os vereadores que trouxeram, através das indicações, da relação dele junto com os deputados federais, dos partidos deles, trouxeram veículos adaptados para a cidade. Veículo. Nós tivemos ambulâncias, nós tivemos recursos para infraestrutura. Então isso ajuda demais com que Várzea Paulista, ou qualquer outro município, obviamente desde que os vereadores atuem dessa forma, com que a gente acelere a produção, acelere aquilo que é preciso fazer. Agora, antes de falar de política, bastidores da política, tem mais uma coisa que a gente está notando em Várzea Paulista,
Por isso que eu convidei o João aqui, o Rodolfo, como é que? O prefeito não para, né? O compromisso é um negócio fora do comum. O professor Rodolfo estaria aqui, tenho absoluta convicção, mas está muito mais que bem representado aqui com o João. A gente percebe na cidade, eu tenho percebido, João, eu quero falar com você o seguinte, mas a gente vai falar de política, hein? Rapidinho. Sim, vamos sim. Vamos para a parte semifinal desse bate-papo nosso aqui. Eu tenho percebido, eu comentei com você em off o seguinte, eu vou citar Louveira, Cabriúva, Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo, uma eficiência de entregas que está muito notória. A população tem percebido isso? Eu estou dizendo, lá em Várzea Paulista, o Gauchinho asfaltado, aí outro bairro asfaltado, a iluminação nova, a praça reformulada, o atendimento no fundo social, o atendimento no setor social de maneira geral, você pode pontuar o que você preferir efetivamente. Mas assim, tem uma produtividade muito boa nesse ano aqui de final de 2023, de 2023 e 2024, no último ano, vai de maneira geral. Não é impressão minha, né? A gente tem muita coisa boa sendo entregue. O povo está entendendo isso? Olha, o que diz isso, né? O que comprova essa questão são quando a gente tem essas pesquisas divulgadas. Recentemente o prefeito teve uma pesquisa divulgada pela Paraná Pesquisas, onde apontou uma aprovação da sua gestão, da gestão de todo o time, obviamente escolhido por ele, de 84%. É a maior aprovação da região metropolitana, né? Creio que sim, creio que seja a maior aprovação. E claro que a população entende. Quando a população vê entregas da qualidade de um asfalto novo na região do Gauchinha, uma região lá habitada há mais de 40 anos e que não tinha acesso a esse serviço, que pode parecer frescura, né, Itamar? Mas quando o planejamento ele é pautado no cuidado com as pessoas, as coisas acontecem. Há quem defenda na política que você não deve investir muito recurso onde você não tem muitos habitantes, porque você aplica demais recurso onde você não tem uma grande população. Você poderia aplicar onde você tem uma maior população, mas veja, está lá uma região, 40 anos habitada, população sofrendo com questão de segurança, com questão de mobilidade, com o seu imóvel desvalorizado, o prefeito foi lá e fez um investimento. E está lá toda a região, a grande parte da região entregue com pavimentação, e é só ir lá e ver a alegria do povo. Outras áreas receberam pavimentação também, outras ruas, outros bairros, eu tenho acompanhado. Mas dois detalhes importantes, gente. Antes de falar do hospital, que a gente vai falar do hospital, é aquele caso daquela área gigantesca que o professor Rodolfo conseguiu resolver na justiça e agora volta para o município, e ali pode ser um empreendimento, não sei o qual vai ser, se você já tem o projeto pronto e tal, que é do município, não é isso? Essa é uma grande conquista também. Sim. O que vai ser ali, já sabe? Não? Isso o prefeito já anunciou para toda a população, né? Claro que ainda ele quer apresentar o projeto dessa situação, que vai ser realizada ali, mas era um imbróglio de um terreno que foi feita uma concessão lá em 2008, 2009, aí ficou aquele embate judicial e quem perde, Itamar, é a cidade. O prefeito chegou e ele determinou para mim essa missão. Falou, João, essa é uma questão que eu quero resolver. Eu quero resolver muito em breve. E aí nós resolvemos, fizemos a coisa judicialmente, legalmente, e está lá entregue para a população. O que o prefeito quer fazer? Quer devolver essa área como uma área de lazer para toda a população. Olha isso. Doa lá 3 mil metros para a Câmara Municipal, construir a sua Câmara Municipal lá sensacional. Na Avenida Ipiranga, e aí ele vai construir um grande parque para a população, para que nós tenhamos ali a região valorizada, para que nós tenhamos o entorno do hospital valorizado, com uma região de bem-estar, e mais uma opção de cultura, de lazer para a população. Convivência, transformação, melhorar a vida das pessoas, é o que eu costumo dizer, não é isso? Olha, parabéns por essa atitude do Rodolfo e o João Paulo, porque aqui em Jundiaí aconteceu semelhante lá com a Santa Casa no centro da cidade, né, as irmãs, que é o hospital regional. Ia ficar para o setor privado rapidamente para não fugir da história, mas eu gosto de contar essa história. O saudoso Arifossen, bravo, falou comigo, Itamar, eu entrei na justiça, eu não admito que a Santa Casa, que é do povo, vá para o setor privado. E eu acho que foi na época a Unimed que comprou, não foi nem soube, acho que foi a Unimed. Ele embargou judicialmente, segurou aquele deputado estadual, segurou aquilo, ganhou, e hoje Jundiaí tem um hospital regional, que é uma ferramenta fantástica, que ajuda muito, inclusive em convênio, além de atender. O hospital regional atende mais de 35 cidades, eu não sabia. O Tiago Teixeira me ensinou isso, eu aprendo com esses caras aqui, gente. É um negócio fantástico. É uma escola falar com esses caras, viu? Aprenda isso. E, além disso, os convênios com o próprio Hospital São Vicente, que ajuda muito. Eu mesmo estou acontecendo numa área que é do município, é de Várzea Paulista, Câmara Municipal num prédio novo, área de convivência, parabéns, isso é um negócio fantástico. E, mais um assunto, para falar de política, quando o Rodolfo, professor Rodolfo, saibam, senhores, anunciou o hospital, o projeto, o terreno, pensei eu aqui, né?
esse cara é louco, deve estar louco. Mal sabia eu que já tinha esse projeto, tinha toda essa construção, e essa vem sendo sempre uma grata surpresa, porque eu acompanhei o terreno, depois a fundação, depois a fundação, as colunas, as vigas, a estruturação, o fechamento, já está na fase de visitação. Como é que tem sido essa experiência nesta ferramenta que é excelente para a população e vai ajudar inclusive a região? Como é que está esse hospital hoje? Primeiro, Itamar, acho que é muito necessário a gente valorizar a atitude do prefeito, que teve coragem de fazer isso. A gente construir um hospital é uma das obras mais complexas da engenharia civil. Então, o prefeito, professor Rodolfo, encarou isso desde o primeiro dia de mandato. São 2.300 metros, né? Sim, e não podemos esquecer, nós vivemos um ano de 2021 que foi um ano de pandemia, Itamar. Todos os esforços de todas as administrações, inclusive a nossa, estavam voltadas a quê? A garantir vacina para a população, a garantir leito de atendimento para a população. A gente foi passar a sair disso no final do ano de 2021, quando a gente já tinha uma cobertura vacinal, em grande maioria, para que a gente pudesse voltar às nossas atividades normais. Então a gente pode considerar que o ano de 2021 foi quase que um ano perdido. Exato. Mas mesmo assim, o prefeito investiu na contratação de um estudo para definir o programa do hospital, contratou um projeto executivo do hospital, e aí a gente pode parecer que faz muito tempo, né, Itamar? E é importante dizer isso. Eu sei que muitas vezes a população pode não entender, acha que uma obra é simples, mas não é. Não é. É extremamente complexa. Uma obra que ela iniciou efetivamente no mês de março de 2022. De 2023, perdão. Em março de 2023. Nós estamos há um ano de obra praticamente. 2 meses de obra. E olha como foi uma obra desbravadora, um projeto desbravador e uma obra, né? E hoje vocês estão nessa fase de visitação de alguns grupos, né? É importante dizer, porque às vezes as pessoas... Hoje, o que a população ela conseguiu verificar? Você tem a fase dos pré-moldados, que foi um método construtivo escolhido para que a gente tivesse celeridade. Então você vê a montagem das vigas, das colunas, de uma maneira muito rápida. Aí você vê a alvenaria subir, você tem a impressão que é extremamente rápido. O prédio já foi todo rebocado por dentro e por fora. Lindo. E agora nós estamos na fase das instalações elétricas, das instalações hidráulicas, na fase de contrapiso. Então tem muito trabalho lá sendo feito. Por que a gente faz as visitações? Para realmente mostrar para as pessoas. E outra, você falou um negócio importante, eu não sei quantos quartos vão ter, você vai falar instalação elétrica, hidráulica, instalação de gases, de oxigênio, tem uma série de outros componentes importantes que fazem parte da estrutura de um hospital, né? Tudo isso é muito complexo na engenharia, né? Extremamente complexo, né? Eu tive a oportunidade de atuar diretamente no projeto do hospital, junto lá com o pessoal de obra, junto com o pessoal de infraestrutura. Que loucura, né? E de fato é um negócio, quando você vai sobrepondo os projetos, é uma infinidade, né? Você faz lá o projeto de toda a alvenaria, da parte civil do hospital, e você sobrepõe a rede elétrica, a rede de gases, gases medicinais, ar-condicionado, que tem todo um cuidado de infecção cruzada. Até importante, uma curiosidade, né, Itamar? Nós tivemos uma alteração muito importante da norma que regulamenta o ar-condicionado das unidades hospitalares. Por quê? Antes, qual que era o ar-condicionado? Esse que a gente tem aqui na sala. Esse que é preso na parede, ou split. E no hospital não pode. Hoje não pode mais. O ar-condicionado do hospital ele tem que ser central, ele tem que ter refrigeração externa, ele tem um circuito de água para lavagem desse oxigênio, então ele tem um tempo mínimo de troca. Então ele tem um tempo curtinho de troca do ar de todo aquele ambiente. Evitar ao máximo a questão mais perigosa, que é a infecção hospitalar. De contaminação. Veja, gente, além de tudo isso aí, tem as normas a serem seguidas. Então é bacana, é um negócio assim que é apaixonante, eu imagino que seja apaixonante. A obra continua, juntamente com o hospital, essa conquista do terreno, as obras nos bairros. Agora eu quero falar, meu amigo, com você de política. Tudo isso envolveu também um trabalho do João, que era do setor privado, veio para o setor público e liderança, parceria, você colocou muito bem. Hoje, no PL, né, vocês estão aí você faz parte do PL, sim. Você teve também um grande diálogo com vários partidos, com vários agentes políticos, com várias pessoas que compõem a política e se forma aí hoje uma realidade totalmente diferente na cidade. Parece que independente do partido, né? Independente do vereador, se é de primeiro mandato ou quarto mandato, mas com a gestão do Rodolfo e o João Paulo, vocês estão conseguindo criar um entendimento, aí uma energia de entendimento para dizer, gente, Várzea Paulista pode muito e é o que vocês estão fazendo. Como é que está a questão política hoje? Hoje o prefeito, professor Rodolfo, aí, a sua pré-candidatura, ela já conta com o apoio de 9 partidos.
Então nós deveremos ter lá 120 candidatos a vereadores, uma das maiores chapas que já houve na cidade, mas justamente porque as pessoas entenderam, porque houve diálogo, porque existe a participação desses partidos políticos, das pessoas que querem o bem da cidade, e todas elas convergiram para esse apoio a essa pré-candidatura à reeleição do prefeito professor Rodolfo. E eu entendo que existe isso sim, existe esse entendimento daquilo que é o melhor para a cidade nesse momento, que é uma continuidade de um projeto de transformação de Várzea Paulista lá desde 2013, que quem mora lá e sabe o que essa cidade passou, quem vê a cidade hoje, quem viu lá atrás, sabe muito bem o que a cidade teve que ser transformada, e esse processo continua aí com o prefeito professor Rodolfo, que tem cumprido aquilo que ele prometeu, Itamar. Olha, tem duas questões importantes, que é a questão partidária, e eu vou chamar de transformação da política, eu vou chamar de transformação, eu vou repetir para a gente encerrar. Na região metropolitana, a gente está vendo uma questão comportamental de entregas dos prefeitos, dos gestores, essa preocupação, caminhando com a questão partidária. Você colocou muito bem. No governo do PT, eu gosto de falar, primeiro porque a gente não pode ter medo de falar, e segundo que é bom comparar. E você que mora em Várzea, não pode esquecer, o passado é o espelho para a gente ver o que está vivendo aqui, e é o espelho do futuro. Então eu me lembro quando foi entregue para o Juvenal, lixo sendo colocado em frente à prefeitura por falta de pagamento a fornecedor. Dívida no município, cerca de 90 milhões. O mesmo ocorreu, parecido, lá em Itupeva, que era governo do PT. Esses caras, vamos falar de política, para mim, ninguém precisa se comprometer com o que eu vou dizer aqui. Esses caras de esquerda, esses caras do PT, são especialistas em lábia, em vender ilusão, em vender aquilo que você mais deseja. Eles falam de saúde, de educação, de transporte, de direito do cidadão, falam de tudo, mas na prática, a nossa região, Várzea e Itupeva, tem historicamente os números, 90 milhões em Várzea de dívida e 230 em Itupeva, que até hoje está dando problema. A cidade de Itupeva não está resolvida ainda não. O Marcão ganhou a eleição lá, foi reeleito, errou o Marcão, na minha opinião, que ele deveria... O Marcão, sabe qual foi a falha do Marcão? Eu sempre digo isso para o Marcão Marco Itupeva. Ele deveria ter deixado a população consciente o tempo todo. Gente, a gente tem dívida, está negociada, estamos pagando, a situação está difícil. Ele não fez isso. Aí veio o pessoal que era de esquerda, o Cavalinho ganhou na suplementar. Ah, a cidade tem dívida. A dívida aqui é mais... Para! A cidade já tinha dívida que foi deixada quando ele era secretário. Por isso que eu estou dizendo Várzea Paulista. Veja a mudança positiva. O Juvenal veio, apanhou, aguentou, equalizou, foi reeleito. Aí, nos caminhos que eu falei ainda no início da nossa conversa, os caminhos de Deus, vem lá o Rodolfo, que é um cara humano, engenheiro, servidor público, aparece o João, que foi convidado pelo Miguel, né? Pelo Miguel para entrar na política, e o resultado desse estudo, desse foco, gente, é o que a gente vê em Várzea Paulista. Aí Itamar fala assim, as pessoas falam para mim, né? Mas Itamar, você apoia o João, ou você apoia em Jundiaí o Parimoschi, ou você apoia o Luiz Braz, ou você apoia o Mangini? Fala, gente, não é isso, esqueçam esses nomes. Nós colocamos nomes das pessoas, que é comum. Eu sou entusiasta de coisas boas, de gente do bem e que realiza e melhora a vida das pessoas. E vocês têm feito isso em Várzea Paulista. Por isso que eu chamei vocês aqui. Vocês têm feito isso em Várzea Paulista. O resultado do trabalho de vocês é no asfalto, é no hospital, é no terreno conquistado. Então a gente tem uma satisfação muito grande disso. Como é que você está sentindo, para finalizar? Você esperava ser chamado a ser pré-candidato a vice-prefeito, ou isso aí também foi até meio que todo mundo tem que ser o João, porque a liderança surge assim também, né? Você dá resultado, você é eficiente, você conseguiu agregar, você conseguiu conduzir. Precisa de gente assim para estar na liderança, né? Eu acho que foi uma construção natural. Isso, toda essa relação com as lideranças políticas da cidade. Claro que a bênção do prefeito, professor Rodolfo, foi extremamente importante. E foi uma construção natural. Né? Quando a gente analisa o quadro político de Várzea Paulista, o prefeito, professor Rodolfo, ele pode ter ao lado dele quem ele quiser, que ele estaria reeleito. Né? E com certeza pela aprovação que tem. Agora, quando essa construção ocorre, ouvindo todo mundo, dialogando com todo mundo, e foi uma construção que foi feita naturalmente, sem grandes estresses, e a gente está aí pronto, todo mundo junto, para continuar. E só é importante... Inclusive a Câmara Municipal, né? Inclusive a Câmara Municipal. Importante dizer, você fala aí do pessoal que destruiu Várzea Paulista, que fica lá criticando, às vezes eles ficam lá falando assim, nossa, mas o prefeito não prometeu construir o hospital, o prefeito está construindo.
O que ele prometeu, ele vai cumprir. Ele está construindo o hospital, ele vai construir, mas quando vai entregar? O prefeito vai entregar no ano de 2025. Esse povo é chato, né? Ele é chato, mas é simples, Itamar. Pega os 90 milhões de reais de dívida deles, eles teriam construído o hospital. Tava pronto. Tava pronto. É muito simples a conta. Então é muito fácil criticar, o difícil é fazer. Você sabe que, curiosamente, a gente vai para o final, mas é gostoso o final. O Eduardo Pereira, que foi o ex-prefeito que deixou essa dívida lá, ele era professor na Faculdade de Anchieta, eu me formei na Faculdade de Anchieta, fiz pós-graduação, MBA na Faculdade de Anchieta, eu tenho um orgulho muito grande, adoro o pessoal do Anchieta, todos os professores se tornaram amigos, é um orgulho. Mas ele era professor e eu sou muito crítico com relação a isso, não pode deixar, prefeito não pode deixar dívida, velho. Tem que previsionar, só se disser o seguinte, tá ruim, vai ficar pior. Por quê? Por isso. Não, apareceu dívida lá no último ano. O Eduardo veio com esse discurso de esquerda para mim, a gente era amigo, ou é amigo, não sei, mas não amigo de viajar, de conhecer, não, a gente conhece, porque a gente é da área de comunicação. Eu falava, Eduardo, não vem para cima de mim com essa conversinha, não. Os números apontam isso. Isso foi fazendo com que ele recuasse, tanto que ele sumiu, né? Eduardo, o ex-prefeito não está mais na cidade, né? Não. O ex-prefeito não toma café na padaria, gente. O ex-prefeito não vai na festa do clube. O ex-prefeito não vai na missa da igreja. Entendem isso? O ex-prefeito de Itupeva não vai na missa da igreja de Itupeva. Ele não vai no almoço lá da festa italiana no parque da cidade de Itupeva. É isso que o povo precisa entender. Você tem que defender quem luta por você, quem se entrega por você. Eu acho que é isso que é fundamental. Isso que eu quero dizer quando eu falo, sem citar nomes, se você tem alguém que luta por você, amigo, mantenha isso. Acho que é esse que é o caminho, né? E vocês têm criado um time independente das legendas partidárias, por isso que a maioria fazendo isso para a cidade. Eu quero que você finalize falando isso, João. Como é que é isso na tua vida? O jovem João, engenheiro, agora se tornou gestor e vai ser o vice-prefeito, é candidato à vice-prefeitura. Como é que é isso na sua vida, assim, você andar pela cidade e dizer, poxa, o bairro está asfaltado, o hospital está saindo. Como é que é essa experiência para o João Paulo? Para junto mim, com esse Rodolfo aí. Para mim, que sou da área de exatas, é sempre muito gostoso você ver a transformação das coisas, né? Então, quando a gente tem essa oportunidade, que eu sou grato a Deus, primeiramente, né? Grato à minha família, grato ao prefeito, professor Rodolfo, pela oportunidade de a gente poder contribuir, mas é muito bom. A gente anda pela cidade, vê aquilo como era, ver como está, ver as entregas que ocorreram, Corpo de Bombeiros, Poupa Tempo, Bom Prato lá, que já forneceu refeição para quem mais precisa lá, em centenas de milhares. Então isso de fato é muito bom. Quando a gente olha para, a gente comentou aqui, o asfalto na Gauchinha, quando a gente olha uma UBS com horário estendido para atender aquele cara que saiu mais tarde do trabalho e precisa do atendimento, quando a gente olha o nosso número de atendimento de pediatria na UPA aumentando, porque você está tendo uma qualidade de atendimento, isso é muito importante. E é isso que motiva. E de fato, quando a gente olha para a engenharia, porque o engenheiro, né, como gestor público, foi até motivo de brincadeira, né? O prefeito coloca um engenheiro para cuidar da saúde. Poxa vida, nós já tivemos um caso desse no país. Você tem lá o José Serra. José Serra. Foi um dos melhores ministros da saúde, foi o pai lá do genérico, defendeu, mas sistematizou a saúde, avançou. Ninguém faz nada sozinho, já disse isso aqui. Quando o time entende, a gente consegue avançar. E o time entendeu, tenho certeza que a mesma satisfação que eu tenho de andar pela cidade, de ver os avanços, de ver, por exemplo, esse hospital, que é o maior desafio nosso. E é preciso dizer isso aqui, porque a questão do hospital, os caras lá querem usar como política. Mas não é política, isso é serviço público. É isso que vai mudar o patamar da cidade, é isso que vai fazer com aquela pessoa que está lá no leito do nosso hospital, da nossa unidade de pronto atendimento, aguardando a transferência para o São Vicente, que ela seja atendida prontamente. Não pode se confundir dessas coisas com política, porque tem nego que tenta dizer, olha, o prefeito não vai terminar, o prefeito não vai concluir, o prefeito vai sim, ele está cumprindo a promessa dele, vai entregar a obra e depois vai entregar esse hospital funcionando em 2025, com toda certeza, porque não está brincando, está lá contratando a FIP, aquela fundação que é nacional, para poder já cuidar do modelo de contratação dos equipamentos do hospital, se nós vamos fazer parceria público-privada, se nós vamos usar recurso próprio, se nós vamos contar com a ajuda do governo federal, do governo estadual, e vai entregar. Então a gente não pode usar o serviço público para ficar fazendo politicagem, tem que fazer política. Política é a arte de fazer o bem. Então, só dei toda essa volta aqui, Tamar, mas para dizer, eu acho que a nossa satisfação é de ver as entregas. Eu acho, não tenho certeza. A nossa satisfação é de ver as entregas, é de ver a cidade bem avaliada, segunda cidade melhor administrada do país, segundo o Conselho Federal de Administração, segunda cidade mais segura do estado de São Paulo, segundo
o IBGE e segundo o Ministério da Saúde, cidade mais transparente da região metropolitana de Jundiaí, entre os 100 municípios brasileiros com o melhor saneamento básico do país. É isso que faz a diferença e a população sente na ponta. Olhar o João, conversar com o João, olhar, sentir o olhar dele, alegria e satisfação de falar dessas entregas, é um negócio que não tem como expressar. Olha que eu sou um cara que tem uma certa riqueza de vocabulário, mas eu vou dizer o seguinte, não é só a humanização que o professor Rodolfo promoveu na questão da saúde e o servidor público, mas uma ferramenta que seja capaz de atender toda essa humanização que é o hospital e realmente não pode ser usado como política. João, obrigado pela visita, obrigado pela presença. Eu estou aqui torcendo por Várzea Paulista, minha tia mora lá, meu tio faleceu, meus primos moram lá. A gente tem história desde criança em Várzea Paulista e não só em Várzea, nas outras cidades a gente também quer isso. Eu costumo dizer o seguinte, para encerrar. Não adianta você morar numa boa casa, não adianta você ter um bom carro, não adianta você ir em bons restaurantes e ter uma boa vestimenta, se o seu vizinho, até arrepia, ou no bairro mais à frente, não tem nada. Não adianta você ter plano de saúde, se alguém que você conhece, alguém que é amigo de alguém seu, que não tem nem onde ser atendido. Isso é melhorar a vida das pessoas. E isso ser usado como política, para mim é um crime. Quem faz isso é um crime. Se eu souber e chegar até a mim quem é, né? Se eu souber, eu vou citar e vou bater. Porque, independente de qualquer coisa, tem uma coisa importante, João. O hospital, o Rodolfo vai embora, você vai embora, eu vou embora. Coloca assim, daqui 100 anos, nenhum de nós estará aqui, nenhum de nós. Mas o hospital estará lá em Várzea Paulista. Principalmente aqueles que estão criticando também não vão estar aqui, né? Mas assim, o hospital estará lá. É de Várzea Paulista, é um equipamento, uma ferramenta de Várzea. Isso é mudar a vida das pessoas. Isso é um marco da história realmente em Várzea Paulista. João, obrigado, meu amigo. Sucesso, boa sorte. Eu torço por vocês, porque eu torço pela população e é por isso que a gente está aqui junto. Obrigadão, viu, João? Mais uma vez. Tamo junto. Eu que agradeço. E você vai curtindo, acompanha, compartilha, se inscreve no canal. Estamos aqui para levar a você as oportunidades. Aí, mais um minutinho, meu gerente aqui, meu produtor. Tá, mas você não fala com o fulano, com o ciclano, se for de esquerda. Eu não vou abrir espaço meu, do meu coração, da minha carreira, da minha vida. Não vou dar espaço para essa gente. Ah, por que você não fala? Não vou. O espaço é meu e aqui não fala. E se vier a falar, vai ter que ouvir. Então não tenha dúvida, não precisa ficar entrando na minha, porque o pessoal entra no meu YouTube, no Instagram, ah, mas você não fala. Eu falo, não falo. Não falo porque essa gente nunca fez bem para o povo. Não quero falar, eu tenho direito, é meu e ponto final. Um beijo, Várzea Paulista, um beijo à região metropolitana de Jundiaí. Grande abraço, gente.